Eu cortei antes. Ai, tem problema não, Quer depois assim. iniciar? Eu deixei pausado. Pode pôr. Oi galera, meu nome é Gabriela Lima e hoje eu tô com o Henrique e com a Érica. Eles vão falar um pouquinho sobre como foi sair de casa, como morar com uma república, mudar de estado, tudo isso. Então você que agora tem o SISU, então se você vai se inscrever, passou para outro estado, tá com medo, não sabe como é a dificuldade e tudo mais, então eles vão falar um pouquinho pra gente como foi sair de casa e tudo mais. Como foi? Tipo, se tiveram um problema com seus pais, se tiveram medo de sair de casa, essas coisas. Eu não tive, assim, tecnicamente eu não tive. Nenhum dos dois virou e falou, não, você não vai. Porque eu pesquisei antes sobre questão de auxílio, de bolsa, e eu vi que a faculdade tinha, né, e que por eu entrar por cota, eu tinha direito a uma bolsa permanência que valia por um ano. E aí foi esse argumento que eu usei com os meus pais, e eles falaram, tudo bem, ok. Eu acho que o único problema foi quando eu falei pro meu pai que eu ia vir pro Rio de Janeiro. Que ele falou, não, mas é uma cidade muito perigosa, ficou jogando várias coisas. E só que aí eu falei, tá, isso é indiferente, São Paulo e Rio de Janeiro é meio que igual, assim. E aí eles, ok, aí tá, vai. O meu foi uma coisa meio parecida, assim, mas não necessariamente nessa questão da minha mãe dizer, não, você não vai. Porque eu pesquisei antes como funcionava o sistema dentro da faculdade de bolsas, né, para estudante cotista. E aí eu vi que eles tinham, né, esse programa de bolsas, mas eu também vi que eles tinham outros programas de bolsa, que é o programa de monitoria, que no caso estou me mantendo agora através do programa de monitoria, porque o processo de bolsa ele é um pouco demorado, né? Então assim, você não entra na faculdade, você já tem a bolsa. Quando eu entrei, você tinha direito a 6 meses quando você entra no segundo período de bolsa de acesso à permanência. No período que ela entrou, eles já estenderam, né? Tipo, se você entra no início ou no meio do ano, você consegue receber por um ano a, a mesma bolsa, né? Engraçado porque em outras redes públicas do Rio de Janeiro, você, aliás que é estadual também, né? É a faculdade inteira. Eu não sabia que de vocês era só um ano. Não, mas é porque existem duas bolsas aqui. Uma é a bolsa auxílio, que essa sim, ela pode percorrer a faculdade inteira, só que você tem que participar de um processo antes. Você tem que esperar abrir edital para participar desse processo. Só que quando você entra por cota e de renda e escola pública, você tem direito a uma bolsa de acesso à permanência, que é essa bolsa que você já entra tendo direito a ela. É uma bolsa que você já tem garantido por um ano. Na Entendeu? matrícula, quando você vai fazer a matrícula, o pessoal que entra por essas cotas, inclusive cotas de negro, índios e pardos, a gente traz mais documentos do que as pessoas que não entram por cota nenhuma, que entra pelo geral. Sim. E aí, exatamente porque a gente já tem direito a essa bolsa e aí eles vão averiguar tudo. Não, e aí, voltando assim, a dificuldade de sair de casa, então eu conversei com a minha mãe, falei sobre como funcionava. A gente chegou a juntar uma grana, assim, para poder passar os primeiros meses, porque obviamente o processo até chegar a essa bolsa iria demorar um pouco. Acho que para mim levou uns 3 meses ou 4 para eu receber a primeira parcela, que já veio, que no caso você fica 4 meses sem a bolsa, mas quando você recebe você recebe os meses anteriores. Isso, os meses que você Não recebeu. A Erika estava falando também que teve um probleminha que você veio com essa intenção de usar a bolsa para se manter. Sim. E teve essa demora, né? Eu não sabia que ia demorar tanto. Quando eu vim, que eu sabia que eu tinha passado, que eu ia fazer a matrícula, eu entrei em contato com o Henrique, que uns amigos nossos em comum em São Paulo nos apresentou meio que virtualmente, e ele falou, atrasa. Tá. Aí eu conversei com meu pai, ele disse, ok, eu consigo pagar o seu aluguel, mas até sair sua bolsa ou até você conseguir um bilhete universitário, um passe livre, você vai ter que se virar. A minha sorte é que eu tinha um cofrinho que ele conseguiu me sustentar aqui por 2 meses Olha nesse só, aspecto. você já me conhecia. Ela tá falando que a gente se conheceu virtualmente, mas a gente se conhecia a gente participou de um projeto junto, que se chamava Cursinhola. E é um projeto feito pelos alunos da FAUSP, não é vinculado à FAO, é somente uma iniciativa dos próprios alunos
por conta do THE deles, que é Ah, muito tá. difícil de acessar e é muito difícil de você destrinchar o que eles querem, sabe? Você não tem, no edital da FAUSP, você não sabe exatamente o que você tem que estudar para poder você fazer a prova da FAUSP. Não é igual da. Esse igual ano, da por UERJ, exemplo, da não é UFRJ. igual a da UFRJ, né? Que você tem uma diretriz. Esse ano, por exemplo, o ano passado, eles tiraram, né, o THE, para eles conseguirem discutir e talvez reinserir ou não o THE de novo. Porque né? nem eles mesmos sabiam o método de avaliação Não, deles. nem eles Mas só conheciam me o método. defendendo, a gente quase não se falava. Não, a gente não se falava, mas a gente se conhecia. Tipo, a gente não se conheceu só virtualmente. Isso. Tipo, a gente participou de uma coisa antes junto, sabe? Tipo, tem... Vocês não tiveram nenhum receio de mudar de São Paulo? Assim, por sair de casa já é ruim. Ruim não, mas já é difícil, tem uma certa dificuldade. Mudar de estado eu acho que é pior ainda, porque você vai para um local que você não conhece ninguém, você não conhece a cidade, não conhece os meios de locomoção. Como foi para vocês, assim? Principalmente o clima, né? Eles estavam falando aqui antes que São Paulo não tem... É porque tem muito frio, né? Eu não sei. Aham, E aqui no muito Rio mais é um frio. calor horrível, ela nem sabia que suava tanto. Então, quando eu vim fazer a prova do THE, eu já senti mais ou menos como seria o clima, né? Que eu vim bem na época que começa a fazer frio, que é novembro, dezembro, assim. Calor. mais ou menos. Não, Ou calor. calor, isso. Nossa. Desculpa, gente, tô na Europa. Aí, então, eu já senti mais ou menos como seria o clima, assim, e eu ficava pensando, pô, será que eu vou suportar isso? Porque é muito quente. É muito diferente, né? Você sai da rodoviária, do aeroporto, não sei, e aí, tipo, você já sente, assim, O que clima é diferente. o bafo, O bem bafo. diferente da cidade de São Paulo, assim. É a primeira vez pra Principalmente fazer o quê? O THE? Principalmente porque você vem pra cá e fala, ah, não, porque tem praia, porque é calor, mas eu posso ir à praia. Mentira. Você não vai pra Você praia. não vai pra Pensa que vai pra praia todo dia, igual pensa ela que falou. vai à praia todo dia, mas não é assim. É. Mas dá pra ir à praia, gente. A sua experiência também de vir pro Rio foi assim também? Desde os meus 15 anos eu já me imaginava já tinha vontade de querer morar sozinha, de me desvincular assim dos meus pais e também por questões pessoais. Então eu vim muito animada assim. Lógico que eu sabia Nem que eu pensou ia... duas vezes. Só foi. E, eu sabia que eu ia passar uns perrengues, mas não sabia que ia ser tanto perrengue, né? Mas tudo bem. Mas eu não tive nenhum medo, assim. Eu acho que essa é a única parte que me faz, às vezes, repensar o que eu fiz, que é quando dá merda, assim, merdas muito Por que que eu grandes. não tô na casa da E minha aí, mãe? E aí, saudade de colinho de mamãe. Eu acho Que que não tem quando mais. eu vim pra cá, a única coisa que eu pensei foi se ia dar certo, assim, se eu ia gostar do curso e da faculdade. Acho que foi o único medo, assim, não foi nem por me mudar ou coisa do tipo, assim. Eu pergunto porque tem muita gente que tá assistindo esse vídeo agora que tem ou o pai e a mãe não tá deixando, tá embarreirando de ir, ou você mesmo, a gente tem um receio de sair de casa, tem um medo, pensando o que pode acontecer, o que não pode, porque ainda mais mudando de estado, né? Porque qualquer coisa tá na mesma cidade, porque eu tenho amigos meus que moram perto da faculdade, mas tipo assim, pegou um metrô, pegou um ônibus, tá dentro da casa do pai e da mãe, mas aqui não. Sim. Aqui, quando eu vim, teve os meus veteranos, eles foram muito acolhedores, assim. Inclusive, muitos, assim, não deixava eu ir, onde eu preciso ir, eles, tentavam ao máximo ir junto, coisa do tipo. Então, pra mim não foi tão traumatizante, eu não me senti tão sozinha. E fora que tinha muita gente que eu já conhecia aqui, amigos que vieram antes de mim, que já fazia, inclusive o Henrique já estava aqui um período a mais que eu, então qualquer coisa eu sempre estava socorro, me ajuda, o que eu faço, pra onde eu vou. Como vocês acharam a Primeira República, assim, foi difícil? Ficaram procurando muito?